Sim, acho que sim. Mas não põe direto, senão dá reflexo lá. Uhum. Bom, vamos nós agradecendo a Mestre Jesus em primeiro lugar. Eu acho, Suzana, que se você vier deste lado aqui, você Vai ficar pegar, melhor. de lado assim, né? Peraí. Isso, porque você vai pegar a tela, se você sentar aqui do meu lado, né? Aí Isso, você né? vai conseguir pegar a tela você e tá o na pessoal, tela, né? E o pessoal falando, né? Então nós vamos, em primeiro lugar... cabelo, viu, Sô? Eu não tinha pintado ainda, né? Eu vou precisar dar uma retocada. Esse é outro tipo de azul. Então... Você é demais, você é fashion. Então nós vamos agradecendo em primeiro lugar ao plano espiritual maior, que desde as primeiras horas da manhã tem preparado este ambiente para que nós possamos realizar mais este evangelho no lar. Então nós vamos saudando em primeiro lugar a Mestre Jesus, a todas as equipes espirituais do plano espiritual maior, nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões e nossos irmãos amigos que porventura estejam aqui participando. Então nós vamos envolvendo a todos, vamos lembrando que cada um que quiser colocar a sua água para fluidificar, também quem não passou os pedidos, que tiverem os pedidos aí, tá, de vibrações, muitos de tratamento. Hoje eu queria avisar, tá, que uma coisa é intuição minha, mas que foi pedido para o plano espiritual maior, que nós começássemos a fazer tratamento, não é? Porque tem muita gente doente, tá? Então, vocês vão colocando aí os nomes e depois nós vamos dar prosseguimento ao tratamento mesmo dessas pessoas, tá certo? Né? A começar por nós, né? Porque nós também vamos tratando. Então, nós vamos iniciando com oração que Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Nós vamos saudando a todas as equipes espirituais, aos nossos irmãos franciscanos, Frei Giovanni, Lucas de Tólgota, Tiago de Lutia, Frei Gordo, Ricardo Coração de Leão e sua equipe, Nego Velho, Brogotá Itaporã, toda a equipe de Pretos Velhos, nossos irmãos hindus, nossos irmãos chineses, Puli Shang, Swami Riar e os irmãos do deserto e todos nossos irmãos. Vamos saudando com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo, que assim seja. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo, que assim seja. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos,
para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Opa, tem mais uma pessoa querendo. Bem-vinda, Grace. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Tá. Nós vamos agora, tá? Iniciando. Nós sempre lemos uma página da Agenda Cristã. Eu não sei se vocês têm aí. Quem tiver, é a lição número 6. Fala em seu benefício. Que nós precisamos, não é? Agir em fazer em benefício próprio. Não se agaste com o ignorante. E essa veio pra gente, hein, Alexandra? Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Quer dizer, de nada adianta a gente ficar debatendo, né? Sabe? Com aquele que é fanático. A gente não vai fazer ele mudar de opinião. Muito pelo contrário, não é? Sabe? A gente só vai trazer malefício. Não é? Então façamos nós a nossa parte. Procuremos dar o bom exemplo. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. E como é, não? Quem lida com o público sabe muito bem disso, não é? Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. É uma coisa que a gente faz muito errado. A gente faz e fica esperando que o outro reconheça. Sabe? E quando o outro não reconhece, poxa vida, eu fiz tanto por fulano e ele é tão ingrato. Não, a gente tem que aprender a fazer, sem perguntar até quando, né? Ou esperar recompensa, esperar reconhecimento. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. São aqueles que trabalham conosco, não é? Sabe? Principalmente no trabalho religioso, no trabalho espiritual. Cada um tem o seu tempo. Não adianta a gente achar ruim porque ele saiu. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele. Graças a Deus. Cada lição é verdadeiramente uma lição, né? Sabe? E a gente, assim, cada vez que eu leio, eu fico tomando aquilo para mim, sabe? Como aquilo sendo tudo que acontece na minha vida, né? Quem pode fazer, por favor, a prece de Deus? Quem quer fazer? Que tem aí? Eu faço. Eu tô
ela aqui no... Tá, por favor. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descrito. E na descrença te ofendi. E na ofensa tropecei. E no tropeço caí. E na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi seu amor. Com o amor eu vi um mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo a paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Que assim seja, graças a Deus. Realmente a gente vive procurando tanto, não é? Deus. E Ele está tão mais próximo da gente do que a gente imagina, não é? Na nossa casa, no nosso dia a dia, seja no trabalho, não é? É nas pequenas coisas e onde a gente menos espera, lá está Ele. Bom, a nossa lição do Evangelho hoje é o do item, a gente está terminando o capítulo 1, tá? Não vim destruir a lei. O item 11 do espírito Erasto. Erasto foi discípulo de São Paulo, discípulo de Paulo Apóstolo, tá? Ele passou isso em Paris, numa reunião em Paris, em 1863. Ele fala sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo, tá? Que a Igreja Católica não saiba disso, né? Não vai gostar nada. Mas ele se manifesta por quase toda parte. E a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja e que a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, a mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quando, em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios, quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Se vocês tiverem oportunidade
de ler alguma coisa sobre a história de Santo Agostinho, de Santa Mônica, olha, ensina muito da vida da gente, principalmente quando a gente perde algum ente querido, sabe? Algum familiar, ele perdeu Santa Mônica, é importante que vocês vejam isso. Serve até para nós lidarmos melhor com a perda dos entes queridos nossos, tá? Ele diz o seguinte: eu estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nestas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora de divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos que o chamam. Esta lição de hoje vem muito a calhar, não é? Nós, infelizmente, estamos perdendo muitas pessoas queridas, não é? Eu só daqui de saber, eu sei que a Adriane perdeu a mãe um pouco mais, eu pessoalmente perdi minha mãe, a Alexandra perdeu o pai agora, né, também há pouco tempo. Eu sei que cada um de nós, de um jeito ou de outro, não é? E muitos, neste momento, vitimados por essa doença, né, que está aí, não é? E eu tenho a dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, tinha que ter essa doença como motivo para que essas pessoas deixassem, não é, este planeta, não é? E estas pessoas que estão deixando também. Precisa ter uma explicação, não é? Uma doença qualquer, não é? A pessoa simplesmente não morre, não é? Tá bem e pum, cai. Então tem que ter uma explicação. E muitas vezes a gente não aceita isso, não é? Nós, infelizmente, queremos ver a pessoa com os olhos materiais. E a gente esquece que elas estão muito mais presentes, não é? Mais espiritualmente, intuindo, nos ajudando e principalmente com os exemplos que essa pessoa deixou, não é? E mesmo quando a gente sabe que uma pessoa, ela morreu, ou como a gente diz, desencarnou, e que ela não aceitou muito isso, não é? Porque não é fácil. Se a pessoa está doente, mas se ela morre de repente, é mais difícil de aceitar, não é? Muitos que são vitimados pelo Covid, que morrem assim em prazo de uma semana, não é? Alguns ficam sofrendo até mais, mas outros, né, não dá tempo da pessoa se preparar para esse desenlace, não é? Então eu acho que cabe muito a nós também não podemos fazer esse papel do revoltado, de revolta, não é? Eu acho que nessa hora a gente tem que mostrar a nossa fé. A gente tem que acreditar que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o porquê dessas pessoas terem ido, não é? Então, nós sabemos que não é a maioria, não é? Embora o número seja muito grande, não é? Nós já estávamos com o decorrer das coisas, diversas religiões, falando dessa transição, que muitas pessoas deixariam o planeta, não é? Então, o que nós temos é que nos preparar e nos, principalmente através da fé, não é? Da religiosidade, de uma palavra amiga, não é? Acho que para isso que a gente participa
de qualquer culto religioso, de uma religião, seja ela qual for, não é? Para a gente poder fazer uma prece pelo outro, não é? Nesse momento que é tão difícil para ele. Eu sei que se a gente estivesse passando por isso também, nós precisaríamos desse aporte, porque é difícil. Eu conheço pouquíssimas pessoas, mesmo sendo espíritas, que frente a uma morte de alguém muito querido, que não se abata, que muitas vezes até se pergunta, poxa vida, por quê? Não é? Principalmente quando se trata de uma mãe, de um pai, de um irmão, uma irmã, não é? Mãe e pai, se a gente pudesse, viveriam para sempre, não é? Mas a gente sabe que não é assim, não é? E Santo Agostinho, ele dá esse testemunho, não é? Ele espera realmente que Santa Mônica, que é a mãe dele, que ela realmente venha conversar com ele, não é? Só que a gente espera ouvir com os ouvidos que a gente tem agora, mas a gente ouve com os ouvidos do Espírito, tá? E eu tenho para dizer para vocês que este momento todos nós temos que estar muito preparados. E todos nós que estamos aqui, não é? Essas poucas pessoas que estão aqui, sintam-se muito abençoados, sabe? Cada um de nós, porque é nos dado uma oportunidade, um pouco mais, né, de aqui permanecer. Só que também nós temos que ficar alerta, sabe? Porque se nós aqui estamos, é porque nós ainda temos muito que aprender, né? Nós ainda temos muito que nos modificar, porque às vezes a gente fala assim, mas fulano morreu, coitado. Não, nos dias atuais, coitado de nós que ainda estamos aqui, né? Nós ainda temos muito a fazer, nós temos ainda muito a aprender, nós temos muito a nos corrigir, não é? E nos tornarmos melhor. A gente não está aqui por acaso. Nós não estamos passando férias. Não estamos numa colônia de férias. Nós somos, se olharmos bem, alunos repetentes, não é? Nós estamos aqui, merecedores de mais uma vida, exatamente para que a gente se torne melhor. E Deus não nos julga, os bons espíritos não nos julgam. Eles sabem, eles conhecem como nós somos, não é? E o Cristo, quando ele estava na cruz, ele pediu, perdoa o Senhor. Eles não são ruins, eles são apenas ingênuos. E ele nos conhece, tá? Então nós temos muito que fazer o possível para aprender, fazer o possível para nos modificar. Que estas palavras possam ficar em nossos corações e possam também fazer parte das nossas ações. Que o mais difícil é isso, não é? Tá? Zezé? Oi, Sônia. Tem gente aqui dizendo, tá? Que para você não esmorecer, viu? E confiança, tá? Confiança. Alguém que acredita muito em você. Ah, Sônia, tá bom. Tá? Tá certo? Depois eu te falo. Oração de São Francisco, que São Francisco possa derramar esses eflúvios pela gente. Você tem, Rosana, oração de São Francisco? Peraí que eu tô procurando aqui no computador, só um minuto, rapidinho. Tá. Eu sabia que você ia me chamar. É muito boa. É. Peraí que eu vou abrir ela aqui. Uhum. Peraí. São Francisco derrame
todas as forças. Vai lá. Vou Aham. orar, né? Rezar. Isso. Orar. Senhor, fazei-me de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Tem muito a ver com a lição da agenda cristã, né? Que nós vimos, não é? Sabe? Uma coisa complementa a outra, não é? Então, nós vamos ler agora o Livro dos Espíritos, tá? Olha, tem o nome do Livro dos Espíritos, gente, mas não é só dos Espíritos, não, é nosso, viu? Pra gente. É pra gente aprender. É capítulo 2, não é? Elementos gerais do universo, tá? Então, é espírito e matéria. Nós vimos o item 21, não é? Hoje nós vamos fazer o 22, tá? Falando do espírito e da matéria. Item 22. Define-se geralmente a matéria como sendo que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições, não é? Perguntando o que Kardec pergunta ao espírito. Vamos ver o que ele responde. Do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estado que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. O Cristo, né, ele sempre realizava aquilo que a gente chama de milagres, não é? Mas ele conseguia manipular, ele extremo conhecedor, né? Ele conseguia manipular a matéria na sua quintessência, não é? Ele conseguia, por isso ele conseguia curar, ele exatamente manipulava isso sem precisar nem colocar a mão, de tão conhecedor que ele era, tá? Então, um exemplo, por exemplo, o ar que nós respiramos. Nós sabemos que o ar, não é uma matéria gasosa, mas que nós não vemos, não é? Sabe? Mas existe a matéria, não é? Mas existe matérias que são mais indeléveis, mais suaves do que o próprio ar que nós respiramos. Então nós não conhecemos tudo, nem os próprios cientistas, eles não conhecem tudo ainda. Vão conhecer, não é? Eu não sei se vocês sabiam, mas durante o sono, tá? Muitos cientistas, né, médicos, enfim, cada um na sua área, são levados ao plano espiritual durante o sono e lá eles
participam de algumas criações, não é? E quando eles voltam pro corpo, né, tá? Eles não lembram do que se passou, mas eles trazem aquela intuição, não é? E muitas vezes, na hora certa, eles conseguem reproduzir. Muitas vezes eles acham que é só deles, né? Se ele ele que descobriu, não é? Mas tudo tem a participação também do plano espiritual maior. Infelizmente, tanto para o bem como para o mal, sabe? As pessoas, infelizmente, têm a ação, não é, daqueles espíritos ruins, que também utilizam do mesmo processo. Por isso que durante o sono, antes de nós dormirmos, é muito bom a gente fazer uma prece, sabe? De agradecimento, a gente pedir proteção, porque durante o sono, quem descansa é o nosso corpo físico, tá? O nosso espírito sai por aí. Então, muitas vezes eu tinha um amigo que ele brincava e falava: Sônia, não vá pra balada, né? De noite. Mas muita gente é o que acontece mesmo. Ela vai fazer tudo que ela não faz no corpo físico, ela sai e ela vai fazer, né? E depois ela não sabe por quê. Ao acordar, ela estava tão cansada, né? Por que que o corpo dela parece que está todo dolorido, não é? Porque ela simplesmente esteve, né, muitas vezes onde não deveria. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, não é? A gente não é, ter bons pensamentos. Às vezes a gente fica vendo aqueles filmes tenebrosos, aquelas notícias terríveis, não é? E a gente acaba entrando naquela sintonia. Não é? Aconteceu com alguém aqui no grupo, por exemplo, está sonhando que está apertado para fazer xixi. Ah, e sim. Aí, na hora acontece. Você tem que levantar, porque na hora dá uma escapetada mesmo. Aí tem que correr. Mas É uma coisa que você falou, uma coisa que acontece. Mas a gente é avisado, né? Durante o sono, acontece comigo, né, que trabalho escrevendo, e às vezes eu falo, gente, eu poderia ter escrito isso. Aí, como você falou, na melhor hora aparece isso para ser escrito. Não é? Sabe? E a gente, nada é por acaso, não é? Então, graças a Deus que nós temos tudo isso, não é? Olha, nós temos colônias espirituais, né? Colônias, só para vocês terem idade, são moradas, não é? Espirituais. E, infelizmente, nós temos colônia onde tem só políticos, gente, sabe? Eles têm que ficar separados, tal a energia pesada deles. Tem lugar onde espíritos femininos não podem nem circular sozinhos, sempre acompanhados, porque tem odes, sabe, de espíritos, que às vezes até com aparência de garotos, de pivetes, e que atacam, literalmente, tá? Então, tudo isso a gente precisa nos preparar. Aqui na Terra é uma pálida ideia do que tem lá do outro lado, tá bom? Então, gente, hoje eu não sei se vocês estão sentindo, mas a energia tá muito boa, tá? E a energia de cura, de tranquilidade, de pacificação que nós pedimos está presente, graças a Deus. Cidinha, boa noite, você que entrou depois, tá? Estamos prosseguindo. Quem agora pode fazer a prece de Caritas? Por favor,
Quem tiver aí puder fazer a prece de Cáritas. Não, eu posso fazer de novo. Deixa eu dar para a Suzana fazer, que assim eu seguro, né? E ela faz. Eu tô sem óculos. Ah, é bem grandão. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, e vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperaremos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Né? É só caridade mesmo, né, gente? O espírito de Cáritas, ele nos traz assim toda a bondade, né? Toda, né? Caridade que a gente conhece, infelizmente, é só o dar esmolas, né? A gente acha que, né? Infelizmente, a gente só muitas vezes conhece isso, mas o ouvir o outro, falta tanto isso. Você ouvir simplesmente, muitas vezes calado, não é? Às vezes, eu não sei se todo mundo, né? Mas a maioria, agora nem tanto, porque eu estou aposentada, mas não saía para o trabalho e às vezes sentava uma pessoa do lado da gente e começava, a gente não sabia, do nada, ela começava a falar. Ela desabafava assim, e às vezes era aquele dia que a gente estava tão cansado, a gente estava com sono ainda, não é? Mas eu aprendi, sabe, a pelo menos, não é, prestar atenção. Aquela pessoa precisava só que a gente prestasse atenção, que a gente ouvisse ela. Tivesse a caridade de ouvir a pessoa, não é? E sem julgar, não é? Sem dizer, não, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, não é? Você está errado nisso, é o que a gente acaba fazendo, não é? Mas não. Mentalmente, se a gente não puder fazer nada, a gente vai fazendo uma prece em mente por aquela pessoa, não é? Vocês vão ver que ao final, como ela vai estar melhor, ela vai te agradecer. A gente tem várias formas da caridade. Ô, Sô, Oi. Isso não acontece somente, realmente você tem razão, a gente pegava um metrô, um trem, um ônibus, sempre tinha alguém que contava uma história, mas assim, isso acontece não somente
com essas pessoas, mas com a gente mesmo, quando às vezes a gente quer somente falar algo para alguém ouvir, e às vezes a gente não encontra essa pessoa. Então, muitas vezes a gente só queria só apenas que ela ouvisse e não criticasse, como você disse. Não é? Sabe? Principalmente para mim, né, que sou sozinha, não é? Muitas vezes a gente quer um ouvido, aquele ouvido de ouvir mesmo, não é? A gente, tá? Você não queria mais nada, né? Não, sabe? Alguém que, né? Olha, eu tô aqui, né? Porque você precisar, tô aqui junto de você, não é? Então, se a gente sente isso, você imagina nos outros, não é? Num mundo tão, sabe, conturbado que a gente passa. Por isso que as pessoas estão num estado tão grande de depressão. Eu aqui no caderno, né, de vibrações, eu tenho muito caso de suicídio, de tentativa de suicídio. Essa semana eu tive uma pessoa aqui que ela tá assim tão difícil que ela é uma enfermeira, tá? Mas ela cortou o pulso para sentir uma dor física que fosse maior do que a dor emocional que ela estava sentindo, tá? Então, vocês imaginam como as pessoas estão, né? Então, nós precisamos muito, tirem uma hora, seja o que for, né? Uma hora, uns minutos, 5 minutinhos, tá? Para vocês vibrarem por essas pessoas, tá? Vibrar é a gente sempre desejar o bem, o melhor, tá? Que essas palavras possam fazer parte da nossa vida. Então, eu lembrei, né, quando você falou assim, que às vezes a pessoa só quer falar, né? Precisa de alguém para ouvir. Isso acontece muito comigo naqueles dias que eu só quero sair do serviço e ir para casa. Exatamente. Parece um teste. Isso. Né? Mas eu tô tão cansada, eu vou direto para casa. Aí você encontra alguém e aí fica, não, eu vou ouvir até o final, né? Realmente. É isso mesmo, sabe? Né? Mas acontece isso mesmo, tá? Bom, vamos dar prosseguimento, não é? Com a oração do Dr. Bezerra de Menezes, que os eflúvios dessa prece possam se derramar, os fluidos de cura dessa prece possam se derramar sobre nós e sobre todos os nomes que estão representados aqui nesta mesa e na casa de cada um. Zezé, você pode fazer para mim? Só será que eu vou lembrar? Eu estou sem o papel. Ah, você está sem o papel? Estou sem o papel. Tá. Mas eu vou fazer. Oração ao Bezerra de Menezes. Nós vos rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes, e suas legiões e companheiros. Ele nos assista, Senhor Deus, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao vosso Espírito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estendei vossas mãos advogas em socorro daqueles que vos reconhecem dispensando fiel e prudente. Fazei ao divino modelo, através de vossas legiões consoladoras e vossos santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem da paz, amigo dos humildes e dos gentis, movimentai-vos os valentes amigos em benefício daqueles que sofrem, sejam males do corpo físico ou da alma. Santos Espíritos, obreiros do Senhor, derramai as graças e curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo divinos exemplos de Jesus.
Que assim seja. Graças a Deus. Zezé, eu pedi para você fazer essa oração porque a sua doação é algo assim maravilhoso. Graças a Deus. Tá? Graças a Deus, né? Nesse E momento. olha que ela disse que estava sem o papel. E eu estava lendo aqui. Né? Tudo emoção. Olha. Os espíritos ajudaram. Com certeza, né? Olha, agora nós vamos nos preparando. Esse evangelho, conforme eu disse, tá? Muitos agora, cujos nomes aqui estão representados neste momento, nós rogamos a fraternidade da Lei Áurea, que é do Dr. Bezerra de Menezes, que possa derramar todos os seus eflúvios, aqueles pedidos que nós estamos neste momento pedindo, e vamos nos preparando para as vibrações. Estão sendo tratados e muitos de nós, Alexandra, tá? Está sendo tratado principalmente plexo solar, tá? E sistema nervoso central, tá? Vamos iniciando, lembrando que vibrar é doar aquilo que de melhor existe em nós. E nós vamos colocando nas mãos do plano espiritual maior para que seja transformado em vibrações e levados a todos os lugares conforme formos pronunciando. Em primeiro lugar, nós vamos vibrando pela paz mundial, para que a paz possa se fazer em todos os lugares habitados e desabitados do planeta Terra. Que esta paz possa se fazer com obras, com boas ações. Vamos vibrando também pela adoção por todo o povo brasileiro neste momento, desde o chefe maior da nação ao vosso filho mais humilde. Muito esclarecimento político, social, que o povo brasileiro possa se unir neste momento para que possamos edificar aqui o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o celeiro de bênçãos para todas as outras nações. Uma vibração por todos aqueles que estão em situação de risco no Brasil e no mundo. Uma vibração por todas as zonas de conflito do nosso planeta, principalmente o povo israelense e palestinos, aos conflitos raciais e de qualquer tipo. Vamos vibrando também pela adoção do Evangelho no lar como norma de conduta em todos os lares cristãos, e que o amor verdadeiro possa ser o norteador de todos os outros evangelhos. Vibramos pela confraternização religiosa entre todas as religiões e pelo respeito às diferenças. Vibramos por todos os nossos irmãos que deixam o nosso planeta neste momento via desencarne, no cumprimento de suas vidas espirituais rumo a outras esferas espirituais. Por aqueles que reencarnam em nosso planeta via nascimento.
Vibramos por todos aqueles que neste momento se encontram doentes nos hospitais, pelos doentes de coronavírus e das outras doenças. Vibramos também proteção àqueles que estiverem sãos. Vamos colocando uma vibração nas mãos da corrente de cura do Dr. Bezerra de Menezes, para que possa ser erradicado definitivamente a doença do Covid do Brasil e do mundo. Vibramos por todos aqueles que estão tentando desertar da vida, por aqueles que sofrem de depressão, todas as doenças. Vibramos por todos os nomes que estão nesta mesa, que cada um deles possa receber uma vibração e os doentes, cada um possa receber um passe espiritual na forma daquilo que mais estiverem precisando. Vibramos pela fluidificação desta água que aqui está, que nela possa ser depositados fluidos de cura para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito. Vibramos por todos os lares, por pais, mães, filhos, filhas, agregados, pelos nossos idosos, pelos moradores de rua, por aqueles que passam pela difícil provação da mendicância, pelas crianças e jovens que estão nas casas-abrigo, à espera de um lar para adoção, e pelos pais e mães adotantes. Vibramos também pelos jovens infratores que estão nas casas de correção para menores ou mesmo pelas ruas. Vibramos também por aquele pedido que neste momento nós façamos em silêncio e que não queiramos proferir. Graças a Deus, graças a Deus. Agora nós vamos rogando ao plano espiritual maior aqui presente, um passe espiritual que possa curar todos os nossos centros de força, desde o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, básico, mesentérico, genésico, esplênico, sistema osteomotor, articulações, tendões, terminações nervosas, coluna cervical, coluna lombar, sistema nervoso central, periférico e todo o sistema imunológico. Graças a Deus, que neste momento a nossa aura possa ser recomposta. Graças a Deus. Agora nós vamos deixando uma vibração nas mãos do plano espiritual maior, para que seja levado a todos aqueles que achardes necessário. Graças a Deus. Graças a Deus. Como todos estão? Está todo mundo bem? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Bem. Então nós Boa vamos noite pra preparando, todos, tá? Para a nossa finalização. Então nós vamos agora, terminando a limpeza, nós vamos fazendo, aliás, iniciando uma limpeza, tá? Nós vamos
convocando aos nossos caciques, cacique Tabajara, cacique Cação, cacique Flecha Dourada, que com suas tochas de fogo vai queimando todos os miasmas, formas, pensamentos negativas do nosso planeta, das regiões habitadas e desabitadas, que o fogo sagrado possa queimar todos esses males. Então nós vamos, cada um agora pense na sua casa, quem morar em apartamento, vislumbre portaria, enfim, tá? Então nós vamos vislumbrando os nossos caciques, adentrando pela porta da frente, pelo portão, pelo corredor, pedindo licença para as outras casas, para os outros apartamentos, higienizando pelo lado de fora, desde a comieira do telhado, descendo pelas paredes, portas, janelas, vitrôs, varanda, jardim, adentrando pela porta da frente, percorrendo todos os cômodos, higienizando teto, parede, chão, móveis, utensílios, cortinas, vitrôs, livros, dentro e fora da mobília, embaixo das camas, nos lugares mais escondidos, alimentos, que vai ficando uma atmosfera suave de amor, graças a Deus. Agora, completando essa limpeza, nossos irmãos pretos velhos, Pai Joaquim de Angola, Preto Velho Benedito do Amor Divino, com seu vassourão de folha, com a água crística, com a rosa silvestre, a melissa, o gerânio, o jasmim, vai completando essa limpeza, lavando todos os lugares do nosso planeta e da nossa casa. Graças a Deus, graças a Deus. Que todos que aqui adentrarem no nosso lar possam receber e levar consigo um pouco dessa impressão salutar, mas que não tenham o poder de desequilibrar o nosso lar. Graças a Deus. Eu fiquei toda arrepiada agora. Estava precisando. Agora nós vamos colocando, vamos imaginando espirais de luzes, tá? Que vão se encontrando nos dois polos do nosso planeta, norte e sul. E elas vão girando ao redor do nosso planeta. Uma com branco da paz, para fazer a segurança do nosso planeta. Que a paz efetivamente possa se fazer. Outra com o rosa do amor. O rosa é o rosa do controle das paixões. Outra com o verde curativo, o verde esterilizante. Outra com o azul da harmonia e da tranquilidade. E a outra com o amarelo das vitaminas, o amarelo do progresso salutar. E para fixar todas essas cores, nós vamos derramando o branco prata. Graças a Deus, graças a Deus. Estamos todos bem? Sim, tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Então nós vamos nos preparando, tá? Para a nossa finalização. Nós vamos agradecendo muito a Deus em primeiro lugar, a Mestre Jesus, nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões,
as equipes médicas que aqui estiveram e que estão atuando, vão nos seguir durante a semana, para cada um que aqui foi pedido, dando o nosso tratamento e o nosso livramento. Que no próximo mês, no primeiro sábado do mês, possamos estar aqui reunidos para a realização de mais este Evangelho no Lar. Durante, gente, a semana, alguma coisa que vocês sentirem, algum pedido, pode me chamar no privado, tá? Que nós vamos atendendo. O trabalho, o Evangelho no Lar é um dia, mas a gente continua seguindo, tá certo? Tá? Inclusive, eu conversei com o Auro, que ele tá assim super atarefado, mas dia de segunda-feira nós estamos pensando em fazer um evangelho que é mais um trabalho de desobsessão, tá? Vamos iniciar para ver, não é? Tá? Que a gente está precisando neste momento. À noite, tá? Tipo, também, no mesmo horário? 8 horas da noite, tá? Um pouco mais tarde, 8 horas da noite. Mas eu vou avisar todo mundo, tá? Tá certo? Pra gente começar, né? Tá? Então, pra gente ir tratando esses casos, né? Tem muito pedido, tem muita gente doente, né? Então, olha, a prece, eu vou só fazer a minha finalização e você pode concluir depois com a Ave Maria, tá bom? Tá bom. Mestre Jesus, que entre mim e meus irmãos de jornada, encarnados e desencarnados, que o perdão possa ser dado e também possa ser recebido, e que todos nós possamos nos redimir diante de Ti, Mestre Jesus. Que todas as bênçãos possam ser derramadas. Gratidão, hoje e sempre. Até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir, e Ele há de nos permitir mais este aprendizado. Rô, pode proferir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gratidão por participar, E eu é que agradeço. E cada um aqui presente. Amém, nós todos, né? Que Deus assim sempre esteja com você. Eu sou assim, eu sou sempre... É um dom que você tem que estar passando para todos. O dom é nosso, sabe? Eu acho que sou a que mais recebo sempre, sabe? Assim, eu sou muito grata ao plano espiritual, que a Maria Fernanda só conseguiu entrar agora. Ô Fernanda, boa noite. Pena que a gente já está terminando, Fernanda, tá? Mas que todas as bênçãos possam se derramar sobre você, tá? Pena que você só conseguiu entrar agora, tá? Mas todos nós seremos abençoados. Um beijo muito grande para todos vocês, tá? Até o próximo sábado, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana para todos. Para todos nós, tá? E aí, fiquem bem. Tchau, gente. Tchau. Tchau.